Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu vim trazer um vídeo muito forte do que aconteceu comigo durante esses dias de pandemia, uma revelação que Deus me deu. Deus entrou nessa casa, falou comigo e eu quero dividir isso com vocês. Antes de começar o assunto do vídeo, como sempre, quero pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, se inscreve agora para não esquecer depois, tá bom? Já clica no sininho para você ser notificado dos próximos vídeos e também me segue na minha rede social, Instagram, Kelly Salles Oficial, e a página do Facebook, Ministério Kelly Salles. Bom, gente, dentro dessa atual situação da pandemia, né, que nós estamos passando no mundo inteiro, eu já me posicionei durante vários momentos, já fiz várias lives, já coloquei vários vídeos aqui no canal a respeito desse assunto, né? E Deus tem falado comigo e me trouxe uma revelação muito diferente daquilo que eu havia pensado, muito diferente daquilo que eu estava vivendo. Para quem não me conhece, eu trabalho na área da saúde, sou funcionária da Prefeitura de Atibaia, então eu trabalho na Secretaria de Saúde aqui dessa cidade, né? E então, além de ser cristã, também tenho um propósito muito grande dentro dessa pandemia, que é ajudar, né, na linha de frente, aonde eu trabalho, no posto de saúde, atendendo os casos de Covid-19. Então, essa é a minha realidade, esse é o meu dia a dia, né? Trabalhar juntamente com esse vírus, com esse medo, com essa insegurança. Então, isso não é somente algo que uma youtuber está falando aqui porque é cristã, porque tem um entendimento, né, perante a Bíblia a respeito do assunto. Não, né, muito mais do que isso. Deus, além de ter em mim essa obra, né, de fazer a obra dele através do YouTube, falando da sua palavra, de louvor, Deus também me usa dessa forma, né, que é na forma da saúde, da área da saúde, da enfermagem, onde eu atuo. Então, eu estou presente, né, no meu dia a dia, trabalhando com essa pandemia, né? Estou enfrentando na linha de frente essa pandemia todos os dias, das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então essa é a minha realidade e talvez por isso eu tenha me posicionado de uma forma tão veemente, né, tão forte a respeito desse assunto. E eu já quero deixar bem claro que através desse vídeo eu não quero trazer para você um pensamento de que você deve sair para a rua, de que você não deve usar máscara, de que você não deve acreditar na pandemia, né, na doença, porque ela é real, né? Eu trabalho com isso, então eu tenho visto todos os dias pessoas ficarem doentes. Nós estamos perdendo alguns pacientes por essa doença aqui onde eu trabalho, no bairro onde eu trabalho particularmente. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma outra perspectiva que o Espírito Santo trouxe para mim. No meio de tudo isso, Deus me fez uma revelação muito forte através de um texto que eu li na internet. E primeiramente, né, para começar esse vídeo, eu quero compartilhar com você esse texto. Esse texto ele foi escrito em 1942 por um autor cristão chamado C.S. Lewis. Ele é o criador, né, o autor daquele filme Crônicas de Nárnia. Muita gente não sabe, mas o filme Crônicas de Nárnia, ele é um livro escrito por um autor cristão e ele já declarou que através desse filme existem mensagens subliminares da Bíblia, né, mensagens que diz respeito à palavra de Deus, mas ele é usado nessa forma, né, na arte, né, na ficção, para levar a palavra do Senhor também. Deus tem usado cristãos na arte, Deus tem enchido os cristãos também de criatividade para serem usados por essa terra. E esse escritor, não existe a menor dúvida de que ele é um escritor muito cheio de inspiração divina, porque ele fez esse filme, o qual é muito famoso, mas ele escreveu alguns livros também. Você que tem, né, na sua livraria da sua igreja alguns livros de ficção ou muitos livros baseados nas histórias bíblicas, você vai encontrar esse autor, C.S. Lewis, não sei se é assim que fala, mas ele é muito conhecido no meio cristão e ele tem muitas obras, né, de livros que são muito importantes, né? E dentro desses livros que ele escreveu um em 1942, gente, há muitos anos atrás, onde ele falou a respeito desta pandemia que nós estamos vivendo.
Nós que somos cristãos acreditamos perfeitamente em revelação, em profecia, e eu não posso deixar de acreditar que Deus ali naquele momento estava usando esse autor para representar aquilo que haveria de acontecer agora em 2020. Ele escreveu com muitos detalhes aquilo que está acontecendo hoje, e eu quero que você preste muita atenção neste texto. O livro, né, o pedaço do texto que nós vamos trazer aqui, ele faz parte de um livro intitulado Carta do Diabo ao Aprendiz. Então, esse livro é uma ficção onde o autor ele começa a colocar pensamentos que o inimigo, né, Satanás pode ter conosco, contra nós, sobre nós, e ele escreve isso como se fosse o próprio inimigo falando, e veja e acompanha como isso é forte e interessante. E dentro deste livro, né, que ele escreveu em 1942, intitulado Carta do Diabo ao Aprendiz, existe um capítulo desse livro que o tema do capítulo se chama A Pandemia do Medo. Então eu queria que vocês acompanhassem comigo, eu vou ler para vocês, é muito curto esse texto, mas é muito forte, ele me fez entrar numa crise de choro aqui dentro da minha casa. O Espírito Santo veio até aqui, falou coisas comigo que eu quero transmitir tudo para você, e eu gostaria muito que você sentisse aí na sua casa aquilo que eu senti no momento em que eu li esse texto. A Pandemia do Medo diz assim: o aprendiz pergunta, né, ao inimigo e pergunta assim: e como você conseguiu levar tantas almas para o inferno? Aí o diabo responde para ele: por causa do medo. E ele responde assim: ah, sim, excelente estratégia, velha e sempre atual. Mas do que eles estavam com medo? Medo de ser torturado? Medo da guerra? Da fome? E o diabo responde: não, medo de ficar doente. E o aprendiz diz: mas então ninguém mais ficou doente naquela época? E o inimigo disse assim: sim, eles ficaram doentes. E o aprendiz responde: mas ninguém morreu? E o diabo diz: sim, eles morreram. O aprendiz torna a perguntar: mas não havia cura para a doença? E o diabo disse: teve. Então o aprendiz pergunta: eu não entendo então. Aí o inimigo explica para ele qual foi a ação dele naquele momento. Ele diz assim: como ninguém mais acreditou ou ensinou sobre a vida eterna e a morte eterna, eles pensavam que tinham apenas aquela vida e se apegaram a ela com toda a força, mesmo que isso lhes custasse o seu carinho. Eles não se abraçavam ou se cumprimentavam, não tinham contato humano por dias e dias. Seu dinheiro? Perderam o emprego, gastaram toda a poupança e ainda pensavam que tinham sorte de ser impedidos de ganhar o pão. A inteligência deles? Um dia a imprensa dizia uma coisa, no outro dia se contradiz, e ainda assim eles acreditavam em tudo. A liberdade deles? Eles não saíam de casa, não andavam, não visitavam seus parentes. Foi um grande campo de concentração para prisioneiros voluntários. Eles aceitavam tudo, tudo desde que pudessem passar por suas vidas miseráveis mais um dia. Eles não tinham mais a menor ideia de que ele, somente ele, é quem dá a vida e termina. Era assim, tão fácil como nunca fora. É impressionante os detalhes que esse autor, em 1942, fala a respeito da pandemia. Eu acredito que não tem como nós duvidarmos de que isso foi uma revelação. Mas o que mais me impactou não foi o fato dele ter tido essa revelação, porque eu creio em revelações. O que mais me impactou foi a forma como ele disse que os seres humanos daquela época, ou seja, de hoje, se apegavam à sua vida, como se não houvesse outra vida. E naquele momento, diante de Deus, caiu-se uma escama dos meus olhos, e eu que estava com tanto medo, né, de tudo que estava acontecendo, apesar de enfrentar a doença todos os dias, como já falei aqui, trabalhando, eu tinha medo de perder a minha avó. A minha avó, que vocês conhecem do meu testemunho, uma cristã, uma serva de Deus, da Congregação Cristã no Brasil, ela mora aqui, atrás da minha casa. Ela mora no fundo da minha casa.
Mas desde que começou toda essa pandemia, eu não entro mais na casa da minha avó. Eu pouco falo com a minha avó. Eu falo com ela pela janela e de longe e durante poucos minutos. E quando eu li esse texto, no dia que eu li esse texto, faziam 2 dias que eu não via minha avó, que eu nem olhava ela, porque a gente vai se acostumando em isolar ela para o bem dela, que a gente vai se acostumando a ficar sem ver, sem visitar, sem falar. Faziam 2 dias que eu não falava com a minha avó. E quando eu li esse texto, caiu uma escama dos meus olhos e eu me senti uma idiota. Porque se eu prego e se eu creio que existe uma vida depois dessa, uma vida eterna, que eu não vou ter mais dor, que eu não vou ter mais sofrimento, que eu não vou ter mais prova, não vou ter mais luta, que não vai ter mais morte, que não vai ter mais nenhum tipo de choro. Se eu creio e prego e vivo para chegar no momento de estar nessa vida eterna, qual o problema de nós vivermos a nossa vida com calma, tranquilidade, sabendo que se Deus permitir, se algo acontecer, nós estaremos com Deus? Sinceramente, eu entendi que isso é uma grande hipocrisia da minha parte. E talvez seja da sua também. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você deixa de viver os prazeres dessa terra, gente, se você deixa de curtir a sua vida como muitos curtem aí no mundo, por causa da vida eterna, por que nós estamos com tanto medo de encontrar essa vida eterna? Será que nós realmente acreditamos que ela existe? E no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, Paulo diz o seguinte aos coríntios, que se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos o mais miserável dos homens. Nesse texto ele estava falando justamente da ressurreição. Ele estava dizendo, vocês creem ou não que Jesus ressuscitou? Porque vocês ficam falando que não existe ressurreição? Se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou? Os mortos estão perdidos? Ele fala, não vamos esperar de Deus apenas nessa vida aqui. Gente, essa vida, não sei pra você, mas pra mim ela é tão cheia de lutas, tão cheia de provas, tão cheia de decepções, tão cheia de traições, tão cheia de tristeza. Você tem momentos felizes, sim. Você tem uma bela família, mas nós estamos tão vulneráveis a tanta coisa ruim que pode acontecer conosco, com a nossa família. Você põe um filho no mundo e aí você passa o resto da vida com medo de acontecer alguma coisa ruim com o seu filho? Não é assim? Então, a verdadeira paz, nós podemos sentir sim a paz do Senhor Jesus aqui nessa terra, mas a verdadeira paz nós vamos sentir no céu. A verdadeira felicidade nós vamos ter no céu. Aqui na terra não é o nosso lugar. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos. E nós pregamos e entendemos tudo isso, mas no momento em que acontece uma coisa dessa que está acontecendo, nós cristãos, muitas vezes nos apavoramos pelo fato de que podemos morrer e nos encontrar com Deus. Gente, esse texto me abriu os olhos de uma forma que eu comecei a chorar e pensar, você deveria almejar. Gente, eu dentro dessa casa sozinha naquele momento, eu comecei a chorar e olhar para mim e dizer, você devia almejar, você devia desejar que chegasse logo o momento em que você fosse se encontrar com Deus. É isso que você deveria. Você deveria desejar e almejar que isso acontecesse logo. Nós sabemos que tudo está no controle de Deus. Nós sabemos que Deus não precisa de coronavírus para matar ninguém. Se Ele quiser, Ele te mata sem o corona. Então, se tudo está no controle de Deus, nós devemos sim acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma. Acalma. Você precisa olhar para a tua alma hoje e dizer para ela, acalma. Calma, minha alma. O máximo que pode acontecer é você encontrar com o seu Deus.
Olha que maravilha. Isso é muito interessante. Será que nós estamos realmente crendo naquilo que pregamos? Será que nós estamos crendo naquilo que nós entregamos a nossa vida? Porque se eu não creio que eu vou morrer, eu vou para o céu e lá vai ser tudo perfeito, por que eu deixo de viver as coisas boas, né? Os pecados, os prazeres do mundo? Não tem nexo, não faz sentido. Você deixa de viver os prazeres da sua carne e ainda assim você fica apegado à sua carne. Não faz sentido nenhum. E naquele momento eu comecei a chorar muito, muito, muito. E eu fui para a janela da minha avó. Eu cheguei na janela da minha avó, estava fechada com o vidro, e eu encostei no vidro e vi a minha avó sentada no sofá da casa dela. Fazia 2 dias que eu não via minha avó. Ela estava sentada como se ela estivesse morta, porque ela é muito velhinha, então se a gente coloca ela lá, ela fica. E ela sentada de olhinho fechado, como se estivesse morta. Eu comecei a gritar, vó, vó, abre a janela, vó, e chorando, chorando, vó, vó. Ela não ouvia porque já está um pouco surda e continuava paradinha lá e o Espírito Santo falou claro e alto no meu coração. Você enterrou ela viva. Ela está como se estivesse num mausoléu, morta, enterrada, porém viva. Ela tem 89 anos e logo, logo eu vou levar ela. Vai chegar um momento em que ela vai morrer. E você não curtiu com ela os últimos dias. Os últimos dias da minha serva na terra foi trancada dentro de sua casa, isolada de sua família. Então eu continuei batendo vidro, vó, vó, abre, vó. E aí o meu avô veio, que é bem mais novo e ativo do que ela. Ele abriu o vidro e falou para mim, o que está acontecendo? Está chorando por quê? E eu falei, eu preciso ver minha avó, eu não aguento mais, eu quero ver minha avó. E aí a minha avó abriu o olho e falou, filha, não pode. Aí eu falei, pode, vó. Se você morrer, você vai com Deus. Se eu morrer, eu vou com Deus. Então vamos ficar junto. E ela falou, eu preciso vestir minha saia. É para eu sair, eu preciso me vestir. Aí eu falei, então se veste, vó. Vamos lá fora, vamos tomar sol. Gente, eu não tô pedindo para vocês tirarem quem tá em isolamento. Eu não tô pedindo para vocês tirarem as máscaras e ir pra rua, porque primeiramente nós temos que obedecer às autoridades, né? Nós como cristãos, nós temos que dar exemplo de obediência. A Bíblia diz, se você não obedece àquele que você vê, você quer dizer que obedece a mim, que você não vê? Então, nós temos que ter obediência às autoridades e continuar nos cuidando, lavando as mãos, observando, né, as regras de higiene, porque isso se chama prudência. Mas aquele medo, aquele pavor, aquele pânico, isso não pode pertencer a nós. Se quem está me escutando agora é uma pessoa que não tem Deus, que não acredita em Deus, que não entregou a sua vida a Cristo, se você não tem esperança da vida eterna, desconsidera isso que eu estou falando. Você tem que realmente ter medo, porque a Bíblia diz que enquanto você tem vida, você tem esperança de salvação. Se acabar a sua vida aqui na terra, acabou a sua esperança de salvação. Você precisa aceitar a Jesus enquanto você está vivo. Mas se você já entregou a sua vida a Cristo, se você crer, se você tem uma fé numa vida eterna, você precisa acalmar a sua alma e o seu coração. Você precisa almejar chegar lá. E quem dera que fosse hoje. Quem dera Jesus voltasse e tudo isso acabasse para todos nós. Mas terminando o que aconteceu naquele dia, eu peguei a minha avó, enquanto ela se arrumava, eu fui, preparei um café com leite, peguei uns pães de queijo, uns bolinhos de chuva que tinha e fiz uma mesinha lá fora, no sol. Com 3 cadeiras, sentamos eu, ela, meu avô, e ali conversamos um pouco, passamos um tempo juntos. Não agarrei, não beijei, né? Procurei não transmitir nada para ela, porque eu trabalho com esse vírus. Então eu posso ser uma transmissora potencial. Mas eu conversei com ela, eu coloquei ela no sol,
Eu liguei, fiz chamada de vídeo para todos os filhos, para os netos, todo mundo viu a avó conversou com todo mundo. E depois eu passei um alquinho em gel na mãozinha dela e falei, vó, agora você entra, vai lá, faz suas coisas e amanhã a gente se vê de novo. E aqui tem sido assim. Nós vamos passar por isso com equilíbrio, mais uma vez. A palavra equilíbrio é uma palavra que tem que estar na vida do cristão. É a temperança, é o equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Você precisa ser prudente como uma serpente e simples como uma pomba. Ou seja, equilíbrio. E assim eu tenho vivido com a minha alma muito mais calma, muito mais tranquila. Eu tenho trabalhado muito melhor no meu serviço. Porque eu sei que se Deus não guardar a casa, em vão vai vigiar a sentinela. Então eu peço que você continue com os seus cuidados de higiene, continue obedecendo às autoridades, mas acalma a tua alma, acalma o teu coração e repense a sua vida cristã. Será que você está correndo em direção ao céu ou você está querendo fugir dele? Não, eu não quero ir para o céu, não, eu não quero. Nesse momento, a nossa fé está sendo provada e eu espero que você seja aprovado no teu coração, na tua mente, na tua alma. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé, que Deus abençoe a sua vida. Desejo saúde para todos e não se esqueça de pregar a palavra para aquele que não crê, para aquele que não sabe, para aquele que não conhece. Pregue a palavra de Jesus. Fale de Jesus para os seus amigos. A internet está aí para isso. O WhatsApp, mande as suas mensagens diárias aos seus amigos. Porque este é um momento de salvação de almas. Está havendo uma grande colheita na terra. Muitos estão morrendo sem Cristo. Os que estão com Cristo, graças a Deus, estão salvos desse mundo, dessa vida. Mas aqueles que não têm Cristo, essa deve ser a nossa preocupação, a nossa maior preocupação. Deus abençoe e fique firme em nome de Jesus. Tchau.